Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, hoje estamos com a responsabilidade de falarmos a respeito do capítulo 72 do livro Calma. Então nós vamos ler o capítulo e em seguida faremos os comentários. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém, quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Compadece-te dos acusadores e ore em favor deles, rogando a Deus que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Então, meus irmãos, feita a leitura da página, vamos comentá-la. Então ele coloca aqui, né? Quando possível, abstente de assuntos infelizes. Então nós, espíritas, temos que criar o hábito, nós temos que adquirir o hábito de evitar temas polêmicos ou temas desagradáveis. É claro que nós vivemos num mundo de provas e expiações em que nós somos bombardeados o tempo todo por notícias equivocadas, por situações difíceis, por guerras, né? Notícias de guerras, notícias de massacres em comunidades, né? Quando a polícia invade comunidades, que ocorre essas chacinas. Então, o mundo de provas e expiações que está em fase de transição é um mundo que nos leva a um momento de extrema dificuldade diante das turbulências que nós temos. Mas nós temos que, lógico, não podemos ficar alheios a tudo isso, mas não devemos criar o hábito de ver sempre o lado ruim e negativo das pessoas. Então vamos fazer uma reflexão. A gente sabe que a nossa polícia tem as suas dificuldades. Nós sabemos que os policiais alguns segmentos da polícia realmente são violentos, são descaridosos, mas nós não podemos generalizar considerando que todo mundo que é policial não presta, que todo mundo que é policial é corrupto, que todo mundo que é policial é mau caráter. Então nós temos que entender que em toda profissão temos bons profissionais e maus profissionais, todas as áreas. E nós temos que procurar, então, não generalizar, entendendo que, lógico, tem alguns companheiros que são mal treinados, que cometem excessos, cometem até crueldade, mas não podemos generalizar falando assim, não, a nossa polícia não tem jeito. A nossa polícia está perdida, não vai ter jeito mais, é daí para pior, não tem mais solução. Em relação também ao nosso país, nós sabemos que o nosso país está atravessando um momento difícil,
nós ainda não somos um povo civilizado, nós estamos ainda construindo uma soberania que nós ainda não conquistamos, mas nós sabemos que isso é uma fase transitória. Por quê? Porque nós somos reencarnacionistas e nós sabemos que ao longo do tempo as mudanças virão gradativamente, com muita luta, com muito esforço, mas elas acontecerão, porque Deus permitirá a reencarnação de espíritos regenerados que vão nos ajudar a construir uma sociedade melhor. Então a ideia é exatamente essa que Emmanuel está falando, está passando para nós, de nós não considerarmos algo como irremediável, que, não, olha, não tem jeito mais, o mundo vai acabar mesmo, né? Não tem jeito, nosso país vai ser sempre assim, né? Outra reflexão também. A gente sabe que temos entre os irmãos que moram em comunidade aquele grupo que é ligado ao crime organizado. E muitos deles são pessoas psiquicamente enfermas, que cometem equívocos, que cometem ações lamentáveis, mas nós não podemos considerá-los como pessoas que serão sempre daquele jeito. Não, aquele ali vai estar perdido, ele vai para o inferno, ou ele vai ficar lá num umbral denso, ele nunca vai sair daquela situação. Não, a gente sabe que o mal é transitório, o bem é eterno. Em algum momento da caminhada daquele companheiro, a gente vê que uma parcela muito pequena, mas temos companheiros que conseguem sair do crime e conseguem se tornar pessoas de bem, temos aqueles que estão dando exemplo de se vincular em algum segmento religioso, seja ele qual for, e através dessa busca a busca na crença em Deus, eles conseguem sair daquela situação. Então, Emmanuel está nos alertando que nós temos que confiar nas alternativas do destino, as alternativas do nosso livre-arbítrio. Não podemos considerar algo como perdido. Então, a primeira reflexão a fazer é que nós não podemos estabelecer assim, não, isso aqui não tem jeito, isso aqui vai ficar assim mesmo, é daí para pior, o mundo vai acabar, a sociedade nunca a gente vai sair dessa situação. Não, isso aí nós não podemos compactuar com isso. Aí ele coloca aqui: muitas vezes quem fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Por quê? Então, quando nós temos esse hábito de só ver o mal, de tudo que a gente analisa sob a ótica do mal, né? Não, olha, fulano não presta, fulano é um espírito das trevas reencarnado, fulano é um monstro e tal, e a gente sai rotulando as pessoas, nós esquecemos que nós também temos um lado negativo que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não equilibramos, e que em algum momento esse lado negativo pode vir à tona. Não é? Então, por exemplo, se eu reencarnasse numa comunidade sem pai, sem mãe, sem família, será que eu seria espírita? Será que eu seria equilibrado? Eu não sei. Né? Eu com todo o suporte que eu tive de família, né? Que graças a Deus, você já sabe, me conhece, né? Eu tive um pai e uma mãe excepcionais, que me botaram para estudar, enfim, eu tive todas as oportunidades de estudar e de ter uma profissão, uma condição de vida equilibrada, né? Nunca passei fome, enfim, esses sofrimentos que algumas pessoas hoje passam, eu, graças a Deus, não passei. Tive lá algumas provas, mas em relação a outras pessoas, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu me considero alguém privilegiado, sim, porque eu tive oportunidades que muitas pessoas da minha condição social e da minha cor, negro, não tiveram. Então eu tenho essa consciência e procuro aproveitar a oportunidade, estudando a doutrina e procurando ser uma pessoa melhor. Porque isso foi uma oportunidade que me foi concedida por Deus, que eu tenho que aproveitar, e eu não sei quando eu terei outra. Mas digamos que chegou o momento do testemunho,
e aí eu vou reencarnar numa comunidade, você é filho de pai alcoólatra, de mãe presidiária, tem irmãos desequilibrados. Será que eu teria a mesma postura que eu tenho hoje? Com a minha condição moral atual, não. Eu respondo afirmativamente que não, não teria. Eu não ia conseguir ter a mesma atitude de equilíbrio que eu tenho se eu tivesse essa condição. E é o que acontece nas comunidades. Muitos irmãos estão passando por testemunhos muito difíceis, e aí nós temos que ter muito cuidado no nosso julgamento, porque aí você vê a pessoa, o fulano virou bandido porque ele não presta, é porque ele é ruim mesmo, ele é psicopata. Mas como é que foi a infância daquela pessoa? Como é que foi o que aconteceu até aquela pessoa chegar naquela condição, né, de usar droga, ou de virar criminoso, ou de assaltar? Como é que era a vida daquela pessoa? Então a gente. E aí vem aquela. Ah, não, mas se ele quisesse, ele saía. Porque ele é preguiçoso, porque ele não trabalha. Não, tem pessoas que passam situações de extrema dificuldade, né? Desde a infância, mora na rua. A gente vê agora aí, ó. A pessoa tá passando frio, né? Desse tempo frio, tá a pessoa na rua dormindo no chão. Aí o camarada, tem pessoas que não suportam, não conseguem, e aí vai lá tomar uma bebida ou usar droga para sair e fugir daquela realidade. É uma situação expiatória, mas que tem muitos companheiros que sucumbem. E lógico, a gente não está aqui defendendo quem usa droga, nem defendendo quem é bandido. Vejam bem, nós estamos fazendo uma reflexão de não julgar. Olha só o que o Emmanuel falou. Vou repetir aqui, ó. Muitas vezes quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Ou seja, nós não podemos deixar a nossa mente doente ou superexcitada falando, só vendo o lado negativo das pessoas. A colocação de Emmanuel é: nós temos que ver sempre, a gente tem que ter aquele sentimento de empatia. Será que se eu estivesse no lugar dele eu faria melhor? Será que se eu fosse, morasse na rua, eu ia conseguir ser espírita, eu ia conseguir ficar tranquilo e resignado? Então essa é o entendimento. E aí o que a gente faz? Ao invés de ficar criticando a pessoa, vamos orar e, se puder, vamos ajudar aqueles companheiros de alguma maneira, né? A gente tem aí grupos religiosos que fazem trabalho de distribuição de quentinha, de atendimento a morador de rua. Então, se a gente se sente tão incomodado com essa situação, que nós procuremos agir de forma positiva, quer dizer, que nós possamos atenuar a dor alheia em vez de ficar só criticando, né? E aí a gente evita essa mente que ele está colocando aqui, ó, a mente superexcitada e a imaginação doente. Que aí você só vê que todo mundo não presta, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Olha, fulano é um monstro. Aí vem aquelas radicalizações, né? Não, tem bandido bom e bandido morto. Então quem é bandido tem que morrer mesmo. A polícia, quando entra na favela, tem que matar mesmo. Então aí nós começamos a compactuar com essas situações de extrema radicalização, extremo desequilíbrio. Aí ele continua: quando alguém porventura se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Então, quer dizer, quando alguém nos traz uma notícia: olha, fulano entrou para o crime organizado, fulano virou bandido. Ah, porque eu já sabia que aquele ali não presta, aquela pessoa ali não vale nada, né? Ele é isso, ele é aquilo, não sei o quê. E aí você começa: é isso mesmo, eu também acho isso. Não, a gente tem que procurar mediar. Olha, fulano, vamos fazer o seguinte: vamos orar pelo companheiro, né? Vamos ver se ele muda de opinião, se ele se modifica. Vamos ver de que forma nós podemos ajudá-lo, né? E aí nós quebramos aquela sintonia negativa de só ver o lado ruim das pessoas, o lado ruim da vida. De você ficar sempre só batendo no lado pior da vida, né? Que é essas situações de tormento moral que a gente vê que muitas pessoas entram. Então nós temos que ter esse cuidado de não enveredar por esse caminho, só ver o lado negativo da vida, só ver tudo
preto, né? Tudo cinza. Não, olha, o mundo é daí para pior. Vai ter uma bomba nuclear aí, a China vai botar uma bomba nuclear, vai acabar com tudo e tal. Não, a gente não pode ter essa postura. A gente tem que ter uma atitude de otimismo. Mesmo que hoje nós estejamos numa situação muito difícil, nós temos que ter uma atitude de otimismo diante da existência. Então, o comentário negativo de alguém, nós temos que neutralizar. Ou, se a gente não puder fazer nada, fiquemos em silêncio e não entra naquela roda, né, de intriga. Ah, é isso mesmo. Ah, fulano, aquela ali eu já sabia. Aquela ali não presta mesmo. Demorou virar. Eu sabia que não ia conseguir e tal. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem que ter muito cuidado. Aí ele continua aqui, ó. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. Então, às vezes, por falta de empatia, por falta de um sentimento de solidariedade, a gente interpreta logo de forma equivocada. Né? A gente começa logo um equívoco de ir sempre pelo lado pior da situação, né? Como se a pessoa não fosse alguém que nunca vai deixar de ser, nunca vai conseguir sair do desequilíbrio. A pessoa já está fadada ao insucesso, está fadada ao erro. Então a pessoa, aquele ali não adianta não, aquele só na outra encarnação, porque essa não adianta, vai para um umbral mesmo e tal. E às vezes aquela pessoa, quando é auxiliada, quando recebe um suporte, ela consegue sair daquela situação negativa em que se encontra. Então nós temos que evitar essas frases mal interpretadas, quer dizer, nós temos que sempre pautar as nossas ações, pensamentos e palavras naquela frase. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus diria no meu lugar? Será que Jesus agiria dessa forma? Será que nós gostaríamos, se fosse nós que estivéssemos errando, estivéssemos passando por um momento difícil, será que nós gostaríamos de sermos julgados da maneira que às vezes nós julgamos o outro? Então isso é importante. Ele continua, Emmanuel. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. Então, além da questão do julgamento indevido que nós fazemos para o outro, tem também aquelas pessoas que às vezes nos julgam de forma equivocada, né? O tema é intrigas e acusações. Então, aquele gosta de fazer intriga com você, com o teu nome, né? Então tá ali falando mal de você, pela frente é muito bonzinho, sorridente, maravilhoso, e por trás fica te malhando. Então, de que maneira que você tem que entender aquela situação? Então ele fala aqui, ó, talvez seja vítima de lastimável engano. Quer dizer, então nós não temos que ligar para as críticas destrutivas. A crítica construtiva, claro, é sempre bem-vinda. Nós temos que ter também um entendimento de que nós temos que aceitar a crítica construtiva e nos modificar para melhor. Porque às vezes o outro nos auxilia. Às vezes a gente tem alguma atitude que nós tomamos que a gente não está percebendo e o nosso amigo, ou até o nosso inimigo mesmo, ele percebe e fala assim, mas você também é mentiroso, você também está errado, você está aí, nos aponta, e aí nós temos que reconhecer que realmente estamos precisando mudar as nossas atitudes. Mas quando é uma crítica pela crítica, uma crítica assim, a pessoa não gosta de você e quer te denegrir, que nós façamos aquilo que é dito, né, no popular, façamos ouvidos de mercador. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Se você sabe que você não é aquilo que está se falando, se você tem consciência de que aquilo ali está sendo dito de uma maneira pejorativa, de uma maneira que não é a real, e aí não deixa falar, não, sabe? Não vão ficar com mágoa da pessoa, com ressentimento, nem querer responder à altura, né? Ir lá tomar satisfação. Que você falou isso de mim? E tal. E aí já cria aquela situação de litígio, né? De briga, numa situação difícil. Então, nós temos que procurar ter tranquilidade
quando é uma crítica construtiva, a gente ouve e procura analisar o que podemos fazer para melhorar, e quando é crítica destrutiva, melhor não falar nada. Deixa falar, deixa malhar, deixa... E aí, a gente, lógico, se precisar se defender, que nós o façamos de forma equilibrada, sem violência, sem briga. Mas se a gente tiver que ouvir, ficar quieto, é melhor. Aí ele continua aqui, ó. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Então, às vezes, a pessoa tem aquele hábito pernicioso de estar sempre vendo o mal em todo mundo, né? Está sendo vendo sempre o lado negativo de todo mundo. Começa pela fofoca, né? A pessoa que tem aquele hábito está sempre falando mal de um, falando mal de outro. Aí aquilo vai aprofundando até que a pessoa fica tão desequilibrada que vai precisar de tratamento mesmo, né? De tratamento psicológico, porque é alguém que está tá criando uma realidade paralela, vê o mal em tudo. Aquela pessoa aí, a pessoa que cria esse hábito e não se cuida, fica com mania de perseguição. Ah, fulano não gosta de mim. Sabe aquele negócio também que às vezes a pessoa fala, fulano fez macumba pra mim. Vai aí, às vezes, numa pessoa, né, que se coloca como cartomante, lá o que você... Ah, olha, fulano fez macumba pra mim. Eu vou mandar o troco. Eu vou me precaver, vou pedir para pegar ele, tal. Então a pessoa fica com aquela mania de perseguição e se torna alguém doente, a ponto de às vezes ter até que se internar para fazer um tratamento. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Dos comentários descaridosos em torno da vida alheia. Então nós temos, e começa pela, que eu falo, né? Começa pela visão que a gente tem da sociedade. Então é o que eu digo, não, é lógico que a gente não vai aqui fazer apologia que a pessoa que é bandido está certo, que o policial corrupto está certo, que o político corrupto está certo, não é isso. Mas nós temos que ter cuidado de entender que não podemos generalizar. Não é todo mundo que é policial, que é político, que não presta. Tem mas é 0,1%. Mas tem 0,1% de pessoas que têm profissões difíceis, que a gente sabe que ser político também a gente pensa, é porque a gente sempre vê o lado bom da situação, né? O político ganha muito bem, tem muito privilégio. Mas o político ele tem que ver orçamento, né, ele tem que ver o orçamento da nação, ele tem que criar leis, ele tem que pensar uma série de coisas que nós não temos ainda condições de avaliar, né? O político ele não é só porque ele ganha bem, não vai no Congresso, é vagabundo e tal, não sei o que, né? As obrigações que ele tem, né? Que ou mal ou bem, a nossa sociedade depende do político. E se a gente está insatisfeito, nós temos que aprender a votar melhor. Temos uma oportunidade agora, em outubro, de mudar a situação de forma cidadã, votando melhor, votando em outras pessoas. A gente quer votar sempre nas mesmas pessoas e depois ficar reclamando. Bom, então, a gente vê que a generalização não é algo saudável. Nós sempre temos que ter um sentimento de empatia. Se coloca no lugar do outro, se coloca ali, como eu falo, né? Se você morasse numa comunidade, tivesse uma família desestruturada, desempregado, com mãe alcoólatra, o pai presidiário, será que você conseguiria ser tão tranquilo como você é agora? Esse é o ponto, a gente tem que ter essa reflexão. Então, continuando aqui com o Emmanuel. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Então é importante, se a gente tem a consciência tranquila, não importa o que o outro está falando. Se nós sabemos, se nós fazemos uma análise, a pessoa faz uma crítica destrutiva, né? Aquela crítica infeliz a nosso respeito, nós temos que analisar. Não, eu sou isso que está falando, eu faço isso. Se eu não faço, eu vou desconsiderar, não interessa, deixa eu falar, né? Aí continuando, diante das críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Então, a crítica construtiva, nós temos que ver sim. Porque às vezes a gente só acha que a crítica
é negativa. Nós não aceitamos a verdade, nós gostamos de criticar o outro, mas não gostamos de ser criticado. Então, quando a gente perceber que é uma crítica construtiva, então nós temos que procurar ver, analisar e temos que procurar fazer uma mudança nas nossas atitudes. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilie em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém, quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Então, quer dizer, se nós verificarmos que nós temos algum desequilíbrio, ou alguém do nosso círculo de amizade tem desequilíbrio, e se nós podemos ajudar, que o façamos, nem que seja através de uma oração. Né? Que a oração seja, a pessoa está mal, tá no crime, está usando droga, fazendo alguma coisa errada, vamos colocar o nome daquela pessoa no nosso livrinho de prece, nas nossas orações, e vamos ali todo dia estar ali vibrando por aquela pessoa. Então, finalizando, compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Então, os nossos acusadores, tem que orar por eles, temos que ter misericórdia. Às vezes são pessoas que estão equivocadas, estão passando por problemas, né? Então nós temos que ter aquela atitude de compreensão e não ligar nada de, porque fulano, o fulano, por exemplo, a gente sabe que dirigente de casa espírita é muito criticado, né? Muitas vezes com razão e outras vezes levianamente. Então, no momento, estou na direção lá do Fraternidade. E a gente vai receber crítica, vai receber pessoas que não vão compreender as nossas atitudes. Nós temos que compreender que isso faz parte de você ser dirigente, é o ônus, né? E vamos verificando o que podemos fazer para melhorar, e o que for que nós consideramos que é uma crítica leviana, ou uma crítica a ser desconsiderada, a gente não liga. Então, meus irmãos, é isso que a gente tinha que conversar com vocês nesse momento. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.